Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, sem demora, abra sua Bíblia em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Somente até aí. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e pedimos ao Senhor, meu Pai, perdão pelos nossos pecados. Sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo, ó Deus, para nós. Renova nossa mente, o nosso coração, porque, ó Deus, necessitamos do Senhor mais do que todas as coisas. Tu és tudo para nós. Por isso, meu Deus, fala no mais íntimo. Gera, meu Pai, arrependimento. Toca, Deus, nos corações. E que possamos, ó Deus, buscar o Senhor, autor e consumador da nossa fé. No nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar, querido. Eu vejo aqui que o tema principal do Evangelho, da palavra de Deus, é o arrependimento. Porque não estaríamos aqui, não estaríamos como igreja aqui reunidos, se esse não fosse o motivo. Pregar o Evangelho do arrependimento, da transformação. Porque a palavra de Deus, na verdade, é o livro, o manual para voltarmos aos pés do Senhor. É o manual do arrependimento. E aqui em Lucas 15 nos traz 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola das 99 ovelhas e a parábola do filho pródigo. E todas 3 nos fala de arrependimento. Sabe, quando nós iniciamos aqui Lucas 15, a Bíblia nos relata que os fariseus
né? No versículo 1 e 2: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem se achegava diante de Jesus? Os publicanos e os pecadores. E hoje, muitos se afastam. A igreja colocou um muro, muitas vezes, afastando aqueles que precisam se arrepender. O versículo 2 diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui nós não estamos fazendo apologia ou defendendo o pecado de A ou B, não é isso que Jesus fazia. Porque quando os fariseus murmuravam acerca de Jesus, porque Jesus comia com eles, estava com eles, pregava para eles, ensinava a eles, Jesus então propõe a parábola da ovelha perdida. Em Lucas 15 nos traz 3 parábolas, e as 3 falam de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e de um filho perdido. Uma ovelha, uma moeda e um filho perdido. O tema central da Bíblia é esse: um pecador que precisa ser resgatado. Sabe, hoje infelizmente nós temos muitas coisas que impedem as pessoas de vir à igreja ou de ouvirem a palavra. Muitos e muitos escândalos. Mas nós temos que voltar os nossos olhos. O Evangelho veio para resgatar aqueles que estão perdidos. E nós precisamos pregar esse Evangelho para as ovelhas perdidas. Porque Deus valoriza aquilo que se perdeu, mas não desiste de encontrar. Aqui em Lucas 15, Jesus não está falando apenas sobre pessoas que se perderam, mas também Ele nos revela como Deus reage quando alguém está perdido. Um homem pode desistir, uma família pode desistir, a sociedade pode rotular, a igreja pode até olhar e dizer: não tem mais jeito. Mas Deus olha para aquela pessoa e diz: ainda vale a pena procurar. Às vezes a pessoa pensa assim: eu me perdi, eu me afastei, eu já fui muito longe, Deus não deve nem querer saber mais de mim. Mas Lucas 15 responde: você pode até ter se perdido, mas Deus não deixou de ser precioso, você não deixou de ser precioso para com Deus. Jesus estava falando com quem estava perdido. Então ali Jesus diz, na parábola das 99, da ovelha perdida, dizendo, propôs então uma parábola dizendo que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Que tremendo! Um dia eu e você fomos uma ovelha perdida, e Jesus nos achou no caminho, e hoje estamos aqui pregando a palavra, porque um dia Ele olhou para nós com seu olhar de amor e compaixão.
E o versículo 7 nos diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora eu pergunto para você: quando Jesus diz mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento, será que ali tinha 99 justos que não precisavam se arrepender? Não. Todos precisam se arrepender. Quando Jesus diz mais do que 99 que não precisam de arrependimento, é quando a pessoa se diz assim: eu não preciso me arrepender, eu já sou justo. Porque era isso que os fariseus faziam. Eles não precisavam de mais nada, porque já seguiam o ritual da religião. Mas quando Jesus confronta os fariseus e ali os saduceus, os religiosos, ele confronta dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, ou seja, vocês seguem os rituais, vocês dão dízimo, vocês fazem aquilo, mas vocês estão longe de mim. Por fora vocês são muito bonitos, mas por dentro vocês estão podres, sepulcros caiados. Agora eu pergunto a você: quando que Jesus falou assim com um pecador? Aquela mulher no ato do adultério, que ela foi pega, onde eles levaram até Jesus dizendo: a lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte, mas e o Senhor, o que faz? Jesus então disse o quê? Xingou ela: sua safada. Foi isso que ele fez? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi assim que ele tratou com os fariseus? Não, não foi. Jesus trata melhor pecador do que religioso fariseu. Nós não defendemos o pecado. Jesus nunca defendeu o pecado, mas ele amava e ama o pecador, porque está sempre procurando que ele se arrependa. E aqui nessas 3 parábolas de Lucas 15 nos traz isso: uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, entre aspas, que não precisam se arrepender. Nós precisamos nos arrepender diariamente, e precisamos amar e buscar o que está perdido, orar, porque os dias são maus, irmãos. Jesus está às portas. Vai ser tanta gente ficando para trás, vai ser tanta gente condenada, vai ser um alvoroço tão terrível. Então precisamos orar e buscar as ovelhas perdidas. Jesus nos traz isso aqui nesse evangelho de Lucas, porque o céu se importa com elas, com as ovelhas perdidas. Jesus, ele não estava aprovando o pecado. É muito importante você entender isso. Nós não defendemos pecado, mas Jesus estava demonstrando o valor de um pecador, de uma alma, porque existe uma diferença enorme. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado.
Quando aquela mulher, né, todos foram embora, ele perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: foram todos embora. E Jesus então disse: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não falou para continuar na vida de pecado dela. Não, você pode ficar do jeito que está. Não, esse não é evangelho. Vai e não peques mais. Em outro momento Jesus diz: vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Consequência de pecado. A graça de Deus não diz: continue do jeito que você está. Não. Ela diz: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. A graça nos diz: você pode voltar para casa a hora que você quiser. Por isso que nós não devemos desistir das pessoas. Porque se desistirmos das pessoas, a igreja perdeu a missão dela. Tá, a gente não tem que ficar pelejando com quem não quer nada. Tem gente que não quer, irmão. Tem gente que não quer compromisso, tem gente que não quer nada. Amém, vai orar para que Deus tenha misericórdia dela e a pessoa se arrependa. Mas nós não podemos perder a nossa missão. O seu Antônio ficou conosco aqui tantos anos, né? Ovelhinha, né? Gostava de um forró. Gostava de um baile. Mas nós nunca destratamos eles por causa disso. Sempre o acolhemos aqui. Nunca deixamos de falar a verdade. Mas no dia que ele estava no hospital, ele pediu para ser batizado. E eu fui lá e batizei ele dentro do hospital. Você acha que não houve alegria no céu? E se nós o atacássemos, fechasse a porta porque ele gostava do forró, era uma alma que se perderia. Nós não estamos defendendo o pecado de ninguém, mas nós amamos os pecadores e pregamos a verdade para eles. Oh, cuidado, porque a conta chega. E chega, né? Mas mais vale uma alma do que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. Então, é mais uma pedrinha na nossa coroa, como igreja. Essa simplicidade que eu valorizo tanto essa nossa simplicidade aqui. Eu valorizo muito. Cada irmão, cada irmã, nós amamos tanto cada um de vocês. Cada um é tão precioso para nós. Por isso que a gente preocupa quando você não vem. A gente fica, né, triste quando uma pessoa some. Porque a gente ama estar próximo de cada um dos irmãos. E o céu valoriza isso. Porque Jesus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele não veio para aqueles que não querem se arrepender. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando Jesus diz assim: eu não vim apagar o pavio que fumega, eu vim tornar acender. Eu não vim estragar, acabar com o bagaço da cana, eu vim tornar da vida.
Porque o céu, querido, valoriza uma vida. Jesus diz: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus não diz simplesmente que haverá alegria quando alguém fica rico. Não diz que haverá alegria quando alguém conquista uma posição social melhor. Não diz que haverá alegria quando alguém recebe aplausos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas ele diz: por um pecador que se arrepende. O céu se alegra não com posições sociais, não com fama, não com riqueza, mas com um pecador, independente da classe social dele. Quando aquele pecador publicano, que estava ali, em cima de uma árvore, para ver Jesus passar, Jesus desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Ele se alegrou. Ele se alegrou em receber Jesus. Ele ficou tão feliz em receber Jesus. E era pecador, publicano, cobrador de imposto, que a sociedade judaica ali, os fariseus odiavam, porque ele era cobrador de imposto dos romanos. Mas ele ficou tão feliz com a presença de Jesus, que ele, no meio ali da ceia, ali da comida, ele se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais, conforme a lei dizia. E qual foi a resposta de Jesus para aquele ato? Hoje a salvação chegou nessa casa. Tremendo. Porque esse filho de Abraão estava perdido, mas foi achado. E os fariseus ficaram escandalizados. Mas Jesus disse: esse também é filho de Abraão e se arrependeu. A salvação chegou na vida dele. É o maior ato. Porque o mundo mede o valor das pessoas por posição social, por dinheiro. Mas o que importa realmente para Deus é a pessoa se arrepender. Porque Deus mede o valor das pessoas pela vida delas, não por quem elas são. Deus não mede o valor da pessoa por quanto essa pessoa tem. Uma vida lá na África, uma vida aqui do lado de Patinga, tem o mesmo valor para Deus. Deus está à procura dessas pessoas. O mundo olha para o passado, Deus olha para o potencial da restauração na vida das pessoas. Lembra de Saulo? O que Saulo era antes de se encontrar com Jesus? Perseguidor. De perseguidor a perseguido. Eu amo a vida de Paulo, porque os demais apóstolos foram muito claros. Jesus os escolheu, mas Paulo soube o que era o sofrimento. Creio eu que mais do que os demais. O preço que Paulo pagou por se arrepender dos seus pecados e por ter aceitado Jesus foi muito grande. E ele diz: eu julgo todas as coisas, porque ele fala: olha, eu vim da tribo
tal, eu sou fariseu, eu fui isso, eu fui aquilo, mas eu julgo isso, todas as coisas, como esterco. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sofria porque ele não tinha dinheiro para poder fazer muitas vezes as campanhas dele, as viagens dele, enquanto os demais da igreja tinham recursos. A igreja de Jerusalém era uma igreja rica, mas que não ajudava ele. Ele praticamente estava sozinho. Plantou várias igrejas, mas uma igreja só ajudava ele financeiramente. E esse evangelho é um evangelho tão assim, que a gente se identifica tanto. A Igreja Nova Aliança sempre andou assim, no estreito, sem ajuda, pouquíssimas ajudas, fazendo as coisas assim com tanta dificuldade. Mas nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. E eu me sinto honrado, privilegiado, por estar aqui pregando essa palavra de Deus. Que almas sejam alcançadas, que vidas sejam tocadas, que pessoas verdadeiramente se arrependam dos seus maus caminhos. A ovelha estava perdida, mas o pastor foi atrás dela. Jesus continua indo atrás. Nós, como igreja, continuamos indo atrás. Porque não é mais só uma pessoa. É só mais um. Não é um número, como muitas igrejas falam assim, nós temos 1000, 2000. Não é um número. É uma família, é uma história, é um chamado, é um futuro, é uma geração, é uma alma. Talvez a pessoa diz, mas é só mais uma pessoa. Jesus diz, é uma pessoa. E uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Jesus não morreu por uma multidão abstrata, uma multidão aleatória. Ele morreu por pessoas, por mim, por você, por cada pessoa, por aquele que se afastou, por aquele também que caiu, por aquele que está lutando e por aquele que ninguém mais acredita. Ele morreu por cada um. A moeda, a dracma, estava perdida onde? Dentro de casa. Isso aqui é tremendo. A mulher tinha 10 dracmas ou 10 moedas, perdeu uma. Então ela foi, acendeu primeiro a candeia, a lâmpada. Essa aqui tem uma revelação. Acende a lâmpada, depois ela varre a casa. Olha que tremendo, vai pegando aqui o fio. Procura cuidadosamente até encontrar. Porque a moeda estava perdida dentro de casa. Isso significa que muitas vezes a pessoa pode estar dentro de casa, pode estar dentro da igreja e está perdido. Pode cantar, pode pregar e muitas vezes está perdido. Pode conhecer a Bíblia de capa a capa e está perdido. Pode ir no culto aos domingos e está perdido. Pode conhecer a linguagem, pode ter nascido no Evangelho, porque a moeda, a dracma, estava dentro de casa, ela não estava fora. O irmão do filho pródigo estava dentro da casa do pai. Vendo como vai se encaixando?
Muitas vezes a pessoa pode estar fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Muitas vezes frequenta a igreja, mas não tem mais alegria. Continua cantando, mas não tem paixão por almas, por vidas. Estão muitas vezes até servindo, mas perderam a intimidade com Jesus. Elas precisam ser achadas. E o caminho o que é? Primeiro, acendeu a lâmpada. Deus acende a lâmpada para achar o que está perdido. Aquela mulher acendeu uma lâmpada. E isso é poderoso porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a luz precisa se acender. Como que a pessoa vai ser achada dentro de casa? Ela precisa de ouvir a palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, quando Deus quer achar alguém, quer encontrar alguém que está perdido, Ele traz a luz da sua palavra. Porque a luz, ela revela, ela expõe. A luz mostra que está escondido. Se a gente apagar as lâmpadas aqui, vai ficar tudo escuro. Por isso que a gente tem lâmpadas, para clarear. E Deus diz: deixa a minha luz entrar, e você vai ser achado. Porque aquilo que está perdido não pode ser curado enquanto isso continuar escondido. A dracma, para ser encontrada, precisou iluminar. Precisou varrer a casa. Tem que limpar. Tira a sujeira. Tira a sujeira. E comece a buscar, a procurar. Porque você vai achar. E Deus começa a mexer em nossos pensamentos, trazendo cura nos relacionamentos, nas feridas, nos hábitos, pecados, quando nós nos aproximamos. E aquela pessoa, quando chega, por isso que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa chega aqui, nesses quase 17 anos de igreja, quantas vidas já passaram por aqui? E chegaram cheios de carrapicho, né? A gente fala que a ovelha chega toda suja de lama, cheia de carrapicho. Aí ela começa a frequentar, ela começa a ouvir, a luz começa a entrar, a casa começa a ser varrida, e a pessoa, o semblante vai mudando, a pessoa vai se transformando. E aquela pessoa já não existe mais, porque ela foi mudada, transformada, lapidada pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Deus está à procura, querido, de ovelhas perdidas. E nós somos o canal de Deus para isso. Porque o objetivo de Deus não é apenas encontrar, mas restaurar, é o que nós falamos. Possivelmente que ele passou quando achou aquela 100ª ovelha perdida ali, ele teve que quê? Tirar os carrapichos. Ela possivelmente estava toda suja, teve que dar um banho nela. Essa é a nossa função quando nós encontramos uma ovelha perdida. Fique de pé no teu lugar. E o mais interessante aqui para a gente terminar é o que Jesus diz em Lucas 15, 7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. O céu não se alegra com coisas deste mundo, mas o céu se alegra quando os pecadores se arrependem. Então feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e Te louvamos, ó Deus, por essa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque um dia já fomos ovelhas perdidas, mas o Senhor nos colocou sobre os Teus lombos,
nos carregou de volta, nos deu uma nova vida, uma nova chance, escreveu o nosso nome no livro da vida, e nós nos alegramos assim também como os céus se alegram, por a tua presença maravilhosa, majestosa. Restaura isso em nós, meu Deus, como igreja, um desejo íntimo por buscar e achar ovelhas perdidas, para que os céus se alegrem, para que vidas sejam transformadas, não só vidas, famílias, porque quando um pecador se arrepende, aquilo ali transforma o ambiente onde ele está, a casa, a família, os filhos, os pais, recebe uma nova vida. Renova isso em nós, meu Deus, como igreja, nesses dias. Restaura a nossa mente, o nosso coração. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por vida de cada irmão e irmã aqui presente. Eu queria chamar aqui o